Estamos de volta com o nosso confeiteiro do coração, Stefano Zacchini. Seja bem-vindo, Stefano. Muito obrigado, Pan. E hoje o Stefano vai ensinar pra gente rosca de chocolate. E espiem assim em detalhes, ela é recheada. Essa é tipo aquela fatia tipo aquela receita da fatia húngara. Só que aí eu fiz uma versão de chocolate e aí eu recheei com um creme de coco que não vai pro forno, ou melhor, não vai pro fogo e pode ir direto pro forno. Ai, que gostoso. Delícia. Meio prestígio, então. Isso mesmo, é exatamente isso. Muito, muito bom. E fácil de fazer? Muito fácil. A massa, todo mundo vai pensar em casa. É pão, precisa de fermentação. Não preciso, Pan. Ótimo. Eu vou sovar aqui rapidinho, daqui direto pro forno, do forno direto pra mesa. E o recheio também não vai nem pro fogo, Então vai é só muito pro forno. simples. Então é É prático. Anote aí o que você precisa. Para massa, você vai usar 500 gramas de farinha de trigo, 10 gramas de fermento biológico seco, 2 ovos, 3 colheres de sopa de cacau 100%, 3 colheres de açúcar refinado, 1 colher de sal, meia xícara de óleo de soja e água morna para dar o ponto na massa. Recheio: 1 lata de leite condensado, 2 colheres de leite em pó, 150 gramas de coco ralado e 1 colher de amido de milho. Calda: 100 gramas de açúcar de confeiteiro, suco de meio limão e 2 colheres de leite. Ótimo, ingredientes do dia a dia mesmo. À primeira vista parece muito ingrediente, né, Pan? Mas é tudo que tem em casa, Tudo que tem em praticamente. casa. Acho que tiver que sair é pra comprar açúcar de confeiteiro. E talvez o cacau? É isso. Pode substituir o cacau? Pode substituir por chocolate 50%, tá? Por achocolatado vai ficar bem mais clarinha a massa, tá bom? Tá vamos lá? ótimo, vamos. Ó, eu amo fazer pão e essa receita eu criei pela praticidade também, tá? Geralmente nas receitas de pães a gente vê as pessoas dando ponto no pão com a farinha de trigo. Mistura todos os líquidos e aí depois vai dando ponto com a farinha. Só que aqui nós estamos fazendo um pão doce. Então, teoricamente, o fermento ele é para a quantidade de açúcar e para a quantidade de farinha. Se eu vou dar ponto, obrigado, Pan. Imagina. Se eu vou dar ponto com a farinha depois, eu não sei a quantidade exata de farinha de trigo. Então, por isso que geralmente a gente dá ponto com a água. Opa. Tá certo. Tá? E isso vale Ó, para todos os pães doces? todos os pães doces, tá bom? Ó, eu misturei a farinha e o fermento biológico seco, aquele de saquinho, tá bom? Se eu quiser usar o fermento fresco, nessa receita eu multiplico por 3. Então aqui eu tô usando 10 gramas do seco, se for usar o fresco, 30 gramas, tá bom? Misturo na farinha de trigo aqui e já coloco o meu cacau em pó. Que não pode ser achocolatado Não pela pode cor. ser chocolatado pela cor. E o açúcar, tá? Opa, vou guardar uma ressecadinha no açúcar, é só a gente tirar. E o açúcar. Misturo tudo aqui. E aí, pra não esquecer, eu vou deixar o sal aqui do ladinho. Mas uma dica que eu dou pro pessoal de casa é sempre que eu tô usando fermento seco, fermento biológico seco, não misturar o sal aqui agora. Por quê? Porque o açúcar, ele alimenta esse fermento. E o sal mata. Ah, é? O sal, ele neutraliza meio que o efeito do fermento. Então, o sal, só depois que já tiver colocado líquido e já tiver bem agregado esse fermento nos Só no outros final. ingredientes. Só no final. Igual a gente coloca fermento no bolo, É só no isso. final, o sal no pão. Sal no pão, só no final. Só no final. Tá? Ainda mais se tiver dias frios, melhor, porque o fermento vai se alimentar mais do açúcar e aí o sal não vai roubar nada do fermento, tá? Então, por enquanto, só o seco. Só os secos, isso. Vou fazer um buraquinho aqui, vou colocar os ovos e o óleo. Se eu não quiser usar o óleo, eu posso usar a margarina, mesma quantidade, ou manteiga também. E pode ser qualquer óleo também, né? Pode Você ser qualquer escolheu óleo. o Eu tô seu, usando de soja. mas pode tá ser bom? qualquer um. Pode ser qualquer um, tá? Aí, misturei um pouquinho e aí eu vou começar a dar ponto na minha massa com a água. Água morna, tá? Porque principalmente agora que tá uns dias mais friozinhos, só que também pode ser água em temperatura ambiente,
tá? Não tem necessidade também de ser só água morna. A água morna aqui nessa receita vai facilitar o processo. Lembra que eu falei que a gente não tem uma fermentação longa, Sim. nós não vamos esperar fermentar. Então a água morna já ajuda na minha massa. Mais ou menos quanto de água? Mais ou menos 200 ml, tá? Geralmente eu tenho, geralmente eu vou usar 40%, 40% a 50% da quantidade de farinha. Eu tenho 500 de farinha, se eu posso colocar no refratário, 250. Não vou usar tudo, E aí eu vou pondo mas aos já vou poucos. colocando, tá? Coloco a água, vou reservar um pouquinho e aí eu vou mexendo aqui. Vou mexendo e aí não tem jeito, né? É pão, tem que ir Tem que com ter a mão. mão. Tem que ter mão, é isso. Tem que ter mão. Ó, tiro daqui e aí eu vou sentindo a minha massa. Eu gosto de misturar de fora para dentro para acrescentar toda a farinha de trigo. Nesse momento aqui, eu já posso acrescentar o sal. Que é tá? só uma pitadinha. Que é só uma pitadinha, tá? E aí, ó, eu vou... E que cor bonita Mexer. mesmo que fica Fica com lindo, cacau. né? Ó. Muito bonito. Ó, Pam, tá vendo? Que eu nem vou precisar de toda a água, deve sobrar daqui uns 50 ml de água ainda. E a minha massa já tá... Já incorporou. Porque às vezes, quando a gente usa cacau, fica umas manchinhas. Pam, isso vai muito da maneira que diluiu esse cacau. Geralmente, quando é bolo, eu gosto de misturar o cacau no líquido e não no seco. Porque no seco, depois, quando eu vou misturar o líquido, ele fica manchado. E aí, no líquido, eu dissolvo melhor o cacau e aí eu vou ter uma cor uniforme. No pão, não tem muita necessidade porque eu vou misturar Sovar. muito bem, tá? Que é o que eu vou fazer agora. Um pouquinho de farinha na pedra. E isso aqui também é muito importante. Lembra que eu falei da quantidade de farinha? Tem gente que deixa a massa muito mole e vai colocando farinha. Quando ele já colocou mais 500 gramas de farinha. É verdade. Tá? E aí não pode porque aí o fermento não vai ser o suficiente, tá? Aí eu vou sovando. Sovo aqui. Como sovo o pão com a costela quebrada? Normal. Nossa, vamos contar essa história, gente? Pois é. E Stefano escorregou. Exatamente. Nós Conta, estávamos... Stefano, onde você tava? Tava no Paraná. Falando nisso, um beijo para os meus familiares do Paraná que devem estar assistindo a gente. Final do ano, ganhamos de presente, então nós fomos, né? Fomos passear um pouquinho. Aí estávamos lá, fomos pra cachoeira. Primeira vez do paulista na cachoeira. Exatamente isso. Na hora de vir embora, subindo, escorreguei na pedra e fui parar lá no rio. Ai, Stefano. E aí, resultado é uma costela quebrada. E se machucou mais ou foi Não, só a foi costela? só a costela. Só, né? Só. Porque a costela, o pior da costela é que não tem o que fazer, né? Não Tem tem, que como, esperar, tem né? que esperar. Não tem como engessar, não tem como fazer nada. Aí foi o quê? Só analgésico e cama? Analgésico e cama. E quem consegue ficar de repouso, né? Porque, na verdade, o médico manda ficar deitado. Só que você tá deitado, dói. Aí você tá sentado, dói também. Aí você tá em pé, dói. Então, Que situação. não tem muito o que fazer. Quanto tempo foi essa recuperação? Ó, eu fiquei paradinho uns 10, 15 dias, né? 12 dias, pra ser mais específico. Mas dói muito, eu estou à base de analgésico ainda Ainda aqui. dói? Sim. E o médico falou que a dor é por volta de 3 meses. Nossa! É tipo isso. E aí, como é que você faz na confeitaria que tem sempre isso? Sovar massa? É analgésico e trabalhar. É isso. Pam, ó, nossa massa tá pronta, não precisa sovar muito. O ponto dela é esse aqui, ó. Eu aperto e ela fica. Tá vendo? Ela tá lisinha, bem maleável, bem puxa-puxa. Bonita mesmo essa tá massa, vendo? hein? Nossa. E aí, ó, eu só vou fazer uma bolinha, vamos se dizer assim, e vou deixar aqui descansando o tempo que eu faço o recheio. Não tem que esperar dobrar de tamanho, Não tem que esperar nada. dobrar de tamanho nada, tá bom? Ai, gosto assim. O recheio, em um refratário, uma tigela também, eu vou colocar o leite condensado. Que é esse nosso recheio de prestígio, Isso né? mesmo. Leite condensado. Vou pôr pra cá. Pode pôr. Obrigado. O coco ralado. De pacotinho? De pacotinho mesmo, tá? Se estiver fazendo pra casa, pra família, pode ser o fresco. Mas cuidado, dá uma secadinha nele antes na frigideira pra ele não soltar muita água e não umedecer muito a massa, tá? E aí, o leite em pó. Isso mesmo. Aí aqui, eu tenho um recheio que se eu levar pra panela, eu tenho um prestígio, um brigadeiro de coco. Só que como não vai pra panela, nós queremos transformar esse recheio em um recheio forneável. O que é um recheio forneável? Que vai pro forno e não queima no forno. Ah, não queima, certo. ele assa, ele incorpora na massa, ele fica cremoso. Como que eu faço isso?
1 colher de amido de milho. Quando eu elevo a temperatura de qualquer creme ou qualquer base que tenha amido de milho, ele incorpora e não queima, o amido não deixa queimar. Que então, legal. o que eu estou querendo dizer? Que em qualquer base de recheio que eu quero rechear algo para ir para o forno, eu acrescento 1 colher de amido de milho, claro, mais ou menos 500 gramas, 1 colher para cada 500 gramas, eu consigo assar sem queimar esse recheio. E sem passar pelo fogo. E sem passar pelo fogo. Mas eu ganho textura também? Eu ganho uma cremosidade. Quer pegar uma fatia húngara para Quero. cortar? Pode Parte cortar? uma, por favor. Porque as que vocês vão comer tá lá, ó. No forno. Vamos quentinha. comer quentinhas. Vou abrir essa aqui então. Ela tem uma cremosidade dentro. Ai, fica super úmido Tá vendo? mesmo. Olha isso. O recheio não some. Mas ele não ficaria, por exemplo, se eu não quiser fazer um brigadeiro e colocar os ingredientes do brigadeiro e o amido de milho, não vai ficar com textura cremosa. Não, aí ele vai meio que ficar mais líquido um pouquinho. Fica mais tá? líquido. Mas em bases que eu tenho produtos secos, igual coco, eu consigo usar. Se eu quiser fazer um creme de leite em pó, consigo colocar a base de leite em pó e colocar o amido de milho, porque o leite em pó vai ajudar ainda. Não, e acelera nessa muito o processo, não né? precisa nada Fica de muito fogo, não fica prático. mexendo lá tempos e tempos. Nem sujando panela. Né? Ó, Boa. minha massa já tá aqui, eu só vou polvilhar mais um pouquinho de farinha de trigo, somente para não grudar. E aí, com o auxílio de um rolo, eu vou abrir a massa como se fosse um rocambole, pã. Um dedinho de espessura Um ou dedinho menos? de espessura, tá? Ó, na verdade, um pouquinho menos. Um pouquinho menos. Quantas fatias em média rende? Pã. Dá, em média, 35 fatias, dependendo Uau. como você corta, tá? Desse tamanho aqui, Desse 35? tamanho dá umas 35. Todas as receitas da mesa eu fiz com 1 kg de farinha de trigo. Então rende muito. bastante, tá? Ó. Abro aqui. Eu posso dividir essa porção em 2 vezes, tá? Fazer esse processo 2 vezes, pra não ficar muito grande ou não perder muito tempo, vamos dizer assim. Ó, abro aqui um quadradão. Vou tirar essa farinha daqui pra não fazer lambança. E mesmo com a costela quebrada, ele abre esse quadrado mais rápido que qualquer um. Gente, não tem como parar, né? Ai, é difícil, né, Não dá. Stefano? Ainda bem que eu tenho uma esposa que me ajuda muito, ajuda a sentar, ajuda a levantar, ajuda a fazer tudo, porque não tem Porque como. tudo ainda dói. Dói tudo. E o efeito do analgésico passa, Ah. então essa dói. Ó. Abri a massa, um quadradão bonitão, ó. Vou virar ele aqui, estico aqui. Ela ainda fica um pouco elástica porque ela não tem o descanso serve pra isso. Mas você viu que ela abre tranquilamente, tá? Se eu colocar ela pra descansar, o que vai acontecer? Ela vai ficar mais airada, mais fofinha, e aí vamos dizer que ela vai render um pouquinho melhor. E vai ser vai ter uma facilidade melhor para abrir ela. Porque quando a massa não descansa, você abre, ela retrai de volta. Você abre, ela retrai de volta. Porque o glúten não se desenvolveu totalmente ainda. Então, tá? se eu quiser deixar ela descansar, eu posso também. Quero fazer Tô com só o tempo. pãozinho de chocolate. Posso fazer aqui, enrola os pãezinhos, deixa descansar 30, 40 minutos, dobrou de volume, vai pro forno, tá bom? Ó, recheio. Isso é muito importante. Nessa receita você não pode ser um Stefano Zacchini. Como assim? Exagerado. Ah, não pode pôr muito. Não pode pôr muito, porque senão vaza bastante. Então, ó, uma quantidade você espalha bem fininho esse recheio pra fazer uma camada bem fininha de recheio. Depois você pode colocar cobertura, Depois né? você pode colocar como cobertura também, fica bem bom. Fica. Ó. Espalho fininho esse recheio. Ele adere bem também Adere na massa. bem a massa. Ó. E também ajuda a massa a ficar molhadinha, né? Exatamente. E aí, vou passar pra cá, só pro pessoal de casa conseguir ver legal. Deixa eu já tirar essa água também daqui pra Muito você. obrigado. E aí eu vou começar a enrolar. Também tem dica pra enrolar. Tem que enrolar e deixar apertado, vamos dizer assim. Enrolo e puxo, tá vendo? Igual um rocambolezinho mesmo. Enrolo e puxo, enrolo e puxo. Tem gente que vai querer fazer de uma vez só que não dá muito certo, Tem que ir tá? apertando. Eu vou apertando, ó. Ó, Vai por etapas, vai né? por etapas. Massa é grande? Vai em 3. Ó. E você deixou um dedinho sem recheio Um também, dedinho né? sem recheio pra ela grudar nessa última volta aqui. Que massa linda. Tenho aqui bonitinho.
que você precisa? Uma faca. Será que eu tenho? Faquinha de serra, pode ser? Nós damos um jeito com essa. Venho aqui, ó, e vou cortar. Eu não desperdiço, não jogo fora a ponta, ela fica mais maçudinha, mas dá pra usar. Uma forma ou com antiaderente ou untada, tá? Eu vou colocando os disquinhos de massa assim. Vou cortando e vou colocando. Importante, não corta todos. Porque se eu cortar todos, ele vai começar a vazar, tá vendo? Então corta conforme vai colocando na assadeira. Ah, corta, acomodo. Isso, tá bom? Pra ele não vazar assar muito. sem cortar? Posso assar sem cortar. Também dá. Ó. Tá vendo como fica lindão? Lindo. Eu não sei você, quando você cozinha, mas quando eu cozinho, eu adoro as coisas que eu vou elogiando ele, sabe? Com certeza. Eu ainda que não sou uma chefe, eu vou ficando tão feliz comigo Não mesma. é? Eu falo, gente, foi eu que fiz. Ó. E vou acomodando na assadeira. Se eu quiser também, eu posso pegar uma forma de furo no meio, fazer toda a volta da forma, aí a forma de furo no meio precisa deixar crescer. Deixo crescer, fermentar uns 30, 40 minutos, coloco no forno. Quando eu desenformo, tem aquela rosca de padaria, aquela rosca Que fica bonita, unida? que fica unida. Ai, tá bonita bom? também. Fica bem legal. E eu deixo crescer depois de prontinho, Depois de recheado. prontinho, depois de recheado. Porque lembra que eu falei do açúcar? O açúcar ainda continua se alimentando da massa, até da parte do recheio, tá? Então, dá super certo. E aí ele já super vai tempo. fermentar no lugar certo. Isso mesmo, tá? Ó, Nossa, e rende bem mesmo? rende bem. Então, ó, em 2 minutos eu já fiz 9 rococózinhos, vamos dizer assim. E aí tem uma dica aqui ainda, quando eu finalizar a assadeira. Ó. Sobrou um pouquinho pra próxima assadeira. Com certeza. Ó. E aqui ainda cortei grossinho, tá? Vou reservar esse pra gente assar depois, vou deixar aqui no cantinho. Uma dica aqui para suas rosquinhas ou pros seus rococózinhos ficarem bem bonitinhos é você pegar, molhar os dedinhos na água e vir aqui, ó, e abrir eles e apertando eles. Ah, Tá pra que vendo? eles fiquem Isso, organizadinhos. organizadinhos, isso mesmo. Na hora que assar, um vai ficar mais alto, outro vai ficar mais baixo, porque isso é por conta da fermentação de dentro do forno, tá? Mas, ó, aquela pontinha que estava mais alta, Sim. já fica nivelada. Stephanie, o que eu faço agora? bonito. Espero quanto tempo para colocar no forno? Pode Não espera, acordar. direto pro forno, tá bom? Eu tenho uma no forno, mas antes de tirar, eu vou fazer a caldinha, que é super básica. A nossa caldinha é só o açúcar, o limão e o leite. E o leite, isso mesmo. E essa daqui, eu não tenho uma quantidade específica, eu não sei se eu tenho 100 gramas de açúcar, eu não tenho balança para pesar. Essa daqui eu posso fazer no olho, tá? Como? Assim. Açúcar de confeiteiro. Eu tô usando aquela marca, que é a única marca que tem açúcar de confeiteiro de verdade, sem adição de amido de milho. Sabe qual é? Aquela daquele açúcar famoso, tá? É a única marca que é açúcar de confeiteiro sem amido de milho. Os outros têm amido de milho. Os outros todos E têm aí, o que isso significa? Isso significa que o açúcar não é puro. Então, na hora de dar ponto na sua receita, ele altera bastante no ponto. Igual essa caldinha, se você ver lá em cima das nossas rosquinhas lá, ela tá sequinha. Com o amido é muito mais difícil dela secar. Porque o amido vai roubar um pouco do líquido que a gente acrescenta. O que ele diz de seco é isso que você tá vendo Isso, na a tela casquinha mesmo. em Fica cima. uma casquinha. Isso mesmo. Igual Ó, daqueles rolinhos de canela, né? Isso mesmo. Dos donuts, né, também, que ficam bem gostosos. E essa base também, pro pessoal de casa que não sabe, é a base do camafeu. Se eu fizer isso aqui, ó, suco de limão e o leite, eu vou colocando aos poucos, os dois, tá? Até formar uma caldinha real. Não coloca tudo de uma vez achando que Vai aos tá poucos. seco. É, porque ele engana bastante o açúcar de confeiteiro. Ó, Por exemplo, tá muito duro ainda, tá muito né? duro. Aí eu coloco um pouquinho mais de leite. E aí, ó, já vai mudando completamente a textura. Dá pra ver aí? E eu faço na hora que eu for colocar na minha Se eu for rosca, colocar né? na Porque rosquinha. senão ele vai Isso, endurecer aí. Isso mesmo. Aí, Pan, eu quero fazer o camafeu de noz ou algum docinho banhado com o fondant. Leve isso daqui pra boca do fogo, na banho-maria. Deixa ele derreter, você vai sentir que ele tá bem lisinho.
E aí eu começo a banhar os meus docinhos. Banhou 3, 4 minutos, ele já tá sequinho, crocante, igual qualquer doce fondado. Tá? Fondant são os mesmos ingredientes, só que com Mesma fogo. coisa, só que no fogo. Porque esse açúcar precisa derreter para depois ele secar mais e ficar caramelizado, tá? Ó, coloquei Na mais... rosca nem precisa fazer isso. Nem precisa. Coloquei mais um pouquinho de leite, que a textura que eu quero é essa daqui. Tá vendo? Sim. Agora, eu já Deixa eu tirar tenho... esses potinhos daqui pra você. Muito obrigado, Pam. Já tenho as minhas aqui que eu vou tirar do forno. Ai, que cheiro bom. Estão quentinhas ainda. Servir quentinho faz toda a diferença também, né? Muito bom também, Pam. E aí, ó, deixa eu pôr a luva também pra pegar. E mesmo que eles se uniram, a gente consegue A soltar gente com consegue facilidade. soltar. Isso mesmo. Ó, um pratinho. Quanto tempo de forno? Mais ou menos 30 a 25 minutos, dependendo do seu forno. 180 graus, tá bom? Mais ou menos 30 a 25 minutos, tá pronto. Tá bem quente ainda, mas dá pra tirar. Ah, não vai queimar o dedo também, Já né, pensou? Stefano? Já basta a costela. Né? Ó. Ela gruda um pouquinho embaixo por causa do doce, mas nada que não saia. E ó, dá pra montar bonitinho o prato. E essa combinação não tem erro, né? Não é? Coco, chocolate, como é bom. E é um pão de chocolate, né? Uma coisa nova. Nova assim. Um sabor diferente, né? Vamos E dizer. simples de fazer. E simples. Não quero fazer recheado, posso também. Não Aí quero como eu fazer faço? recheado, posso também. Só enrolar bonitinho, deixa fermentar. Aí sem ser recheado, é bom deixar fermentar pro miolo não ficar muito embatumado, vamos dizer assim, tá? Aí eu deixo fermentar um pouquinho, mais ou menos 30, 40 minutos também. E aí eu também levo pra assar em fatias? Pode assar em fatias ou posso assar os pãezinhos enroladinhos. Também dá certo, tá bom? Ó. E o recheio, pá, aqui eu usei coco. Mas posso usar aquele creme de avelã, fica muito bom também, tá? Opa! Tudo vai depender da sua criatividade. Ah, posso colocar doce de leite? Posso, tá? Ó. Sem exagero, né, Stefano? Né? Não pode exagerar. Ó, coloco aqui e aí, ó, pego o fondantzinho e vou jogando em cima do meu pão. Esse é Fazendo aquele pro lado momento errado, que o pessoal né? de Pra cá. casa Aí o baba. Traquinas fala, me ajuda, né? Ó. E aí, ó, tá prontinho. Lindo, Stefano. E Os nossos muito, pães muito de chocolate. simples. Muito fácil, não é, Fran? Vamos partir um quentinho? Vamos. Que eu abri aquele que tava já frio, Friozinho. aí a gente abre um quente Nossa. também. Você quer fazer as honras? Quer Posso? que eu corto? Posso? Então, Pode por favor. fazer, não, fica pode. à vontade. Você Por corta favor. como ninguém, Stefano Não. arrasa. Você lembra quando eu fui ensinada a cortar pão, né? Stefano corta como ninguém. Olha que fofinho que fica o Bem- pão. E o recheio, Bem fofo. bem legal, ó. Muito Cortar legal outro aqui pro mesmo. pessoal de casa ver. Olha. Difícil é cortar e não colocar na boca. já direto. Exatamente. Eu pensei, não, eu tenho que ir ali e já volto. Bem gostoso. Experimentar rosca de chocolate. Oba, do querido Eustáquio! Tudo que ele faz é bom, né, tia? Nossa, ele é demais, ele é primoroso. Esse programa é maravilhoso. Você é. E estar aqui nessa cadeira da Regina Volpato também, porque eu tenho a honra de experimentar todas essas delícias. Ah, Eustáquio, hein? Depois quero saber. Fiquei sabendo que você andou aprontando por aí, né, Camilinha? Ele andou, Pois é. tia. Mas já está bem. Ó, eu cortei com faca só pra gente ver assim, bem certinho. Que lindo. Nossa, e aquela passadinha da caldinha em cima assim. Fica legal, E né, a tia? caldinha seca, E ó, já tá ó. sequinha. Essa foi que a gente passou Sequinha. na hora no ar, já tá sequinha. Olha que gostoso, hein? Pode cortar? O que é melhor? Corta ou come Tia, com a como a mão? senhora quiser. Pode comer Eu com a tô com a mão, mão. pode comer com a Foi, faca. então eu vou com a faquinha, porque aí um come assim, outro come assim, pra mostrar. Com a boca eu vou comer, né, diretor? É muito Que bom. delícia. Opa, quentinha, não é? Tá quentinho. Eu não sei vocês, eu sou do time pão com manteiga, pão doce com manteiga. Eu já pegaria a manteiguinha quentinha aqui, quer dizer, a Pão manteiga... doce com manteiga? Ah, é? Eu não sei. Não, eu As colocaria pessoas- a geleia. Pode ser, mas uma manteiguinha pura, assim, nossa, eu gosto muito. Minha esposa falou, nossa, que mania doido, mas eu gosto, fica bem gostoso. E o gostoso é porque tem o recheio, mas como nós não colocamos Sim, tanto exagerado, é recheio, isso mesmo. você pode também mesmo complementar com o que você quiser depois. Exatamente. E a textura do pão fica muito gostosa. Fica bem macio, fica Fica molhadinho. bem macio. E Muito. a calda e o recheio já é
uma intenção para não precisar tanto da fermentação, porque a fermentação deixa o pão mais úmido, deixa o pão mais macio, mas como não temos uma fermentação longa, a calda e o recheio já ajuda bastante em tudo isso. E você trouxe a alternativa também de fermentar e servir como pão, É sem isso. recheio. É uma massa versátil. Exatamente. E aprovadíssima, bom, Stefano. muito Meus obrigado. parabéns. Aprovadíssima, né, Cabelinha? Aprovadíssimo. Muito gostoso. E aqui você trouxe mamousse? Esses dos copinhos é pavê de cappuccino. Pavê de Olha, cappuccino. Isso mesmo. Fique. Coloquei pra complementar mesmo. E como você falou, 1 quilo de farinha, tia, Fiz toda a mesa. fez tudo isso. Ah, vá. Rende Rende muito. bastante. Jura? Olha o rendimento. Fora os que a né? gente já comeu. É. Olha, A esposa tá comendo ali, que eu Pois vi. é. rende na faixa etária de quanto? Tia, uma receita vai render em média de 30. Na faixa etária. Uns 30 quilos, né? Na É faixa etária. bastante. Bastante, né? Bastante. E é Nossa uma receita que Senhora. dá pra fazer e vender e ganhar dinheiro, né? Dá mesmo. Dá Verdade. pra fazer né? e ganhar dinheiro, isso mesmo. O fácil São e vende. ingredientes simples. Sim. Vamos passar o contato do Stefano pra você aí de casa? Por favor. E colocar a tia pra trabalhar? Vamos lá, então. Ó, o Instagram do Stefano é Stefano Zacchini, com Z. @Stefano Zacchini. Por lá tem muito conteúdo, muitas receitas, né, Stefano? Pode Tem fazer sim, encomenda Fran. também? Dá pra fazer encomenda por lá. Agora tem o buffet Senhor e Senhora Zacchini, que nós estamos fazendo serviço de buffet, serviço de crepe, mini pizza, rodízio de pizza, coquetel. Na verdade, tudo. Almoços, jantares, nós vamos na sua casa, montamos um cardápio conforme, né, a sua necessidade. E fora que fazemos tudo isso ainda. Tem no Instagram, né, tem bastante conteúdo. Tem a série Conhecendo com o Zacchini, que nós vamos em alguns lugares de São Paulo. E aí, lugares explorando. Tem a série que foi pro ar, o episódio que foi pro ar essa semana lá em Paranapiacaba. Que legal, Nós fomos adoro. para Paranapiacaba, que é do ladinho de Santo... Na verdade, é um município que pertence a Santo André, então é do ladinho de casa. Aí, o episódio que tá no ar, nós fomos pro cemitério de Paranapiacaba. Cemitério. É bem legal. É o que fica atrás da É o que fica igreja? atrás da igreja. É bonito Então nós mesmo. exploramos tem um filme até do Zé do Caixão que foi gravado lá. Então tem bastante coisa, tudo lá no meu Instagram. Muito bom. Maravilhoso. Pois, hein? Do cemitério. Você fez só uma visita lá. Só uma visita, tia. Ainda não que vou ele ia morar lá fazer ainda lá, não. Você foi fazer a receita, né? Já pensou? É, porque não tem lá no Livardo, tem o vinho dos mortos. Vinho dos mortos. Vai que, sei lá, tem uma receita assim, né? Mas lá é uma tradição portuguesa, né, tia? De enterrar o vinho pra ele ficar mais gostoso. Verdade, né? Verdade. É. Não, porque o Eustáquio falou agora, vou à sua casa e faço o que você quiser. O pessoal em casa tá ouvindo. Sim. Mas, Mas por exemplo, se o coveiro quiser que eu faça algum almoço pra lá, a gente faz também, gente. Não, Pagando. Não, sim. Mas por exemplo, se eu quiser que você vá lá em casa e faça um leitão, por exemplo. Nós fazemos, Ele tia. faz. Ai, Faço. olha, um leitão ao molho de alcaparra com sagu. Se vai ficar bom, eu não sei, mas eu Que faço. cardápio é esse? Não sei, pensei só. Foi só o que seu coração mandou. Queria só pensar assim, Pois alguma é. coisa. Imagina Stefano em casa cozinhando. Gostoso, né? Ai. Por exemplo, se eu quiser fazer um churrasco. Tem. Perdão, pode falar. Pode falar, tia. Não, por favor. Temos o menu de churrasco também. Tem costela? Costela, carne, tem... Olha, tia, então eu tava falando pra senhora... foi? Olha, gente, que Eu quase maldosa. engasguei com café Mas até. tá que nem... Tá que nem... A Camelinha até cozinha o café, por quê? Quando ela se engasgou com o Só café. porque ele se machucou na costela, tia? nem Nossa, eu nem tinha Não. pensado nisso. Você machucou a costela? Pois é, tia. Como foi? Conta pra gente. Vamos começar com essa fofoca. Ele já contou. Já contei. Ela a quer senhora fugir das tava onde? Ela fofocas. não quer Então, ela fofocar. quer fugir das- Eu vou fazer o seguinte, eu vou dar um recado antes da sim. fofoca, pra senhora se Sim. preparar Desculpa, então. Que é o desculpa. seguinte, gente, vai ter gravação da Blitz da Beleza. E você aí pode participar. Anote, amanhã, a partir das 9h30 da manhã, Silvio Rezende vai estar no Mercado Municipal de São Paulo, no centro da cidade, que é um lugar muito gostoso. Ele vai estar lá agitando a mulherada com brincadeiras e sorteio para uma transformação de beleza. Então, para participar, é só ir amanhã, às 9h30 da manhã, no Mercado Municipal de São Paulo. E aí vai ter aquela brincadeira toda e quem sabe você não ganha uma transformação. E ainda pode, né, Stefano, experimentar uma comidinha diferente, comer um sanduíche de mortadela do Mercadão. Já Verdade. aproveitando falando do Mercadão,
tem Conhecendo com Zaquini no Mercado Municipal de São Paulo. Tem umas Olha. coisas que a gente nem imagina que tem lá Tem no mercado. mesmo. Verdade. E dá pra você experimentar as frutas também. Ah, verdade, é verdade. Bom, então você já fez Tem Conhecendo com o Zaquini no cemitério, no Mercadão, É isso mesmo. na No cachoeira. Na cachoeira não, tia. Nem filmei. Não filmou? Não, o que eu filmei fiquei no celular pra recordação. Nem vai precisar, né? De foto pra recordação. Ah, você Teve uma caiu lá, marca. escorregou? Escorreguei e caí, tia. Tadinho, mas ainda bem que, agora brincadeiras à parte, ainda bem que foi só costela. Nossa, né? ainda bem, falei isso pra ele. Perigoso, né, Super. Camilinha? Nossa Pois é. senhora. E ela assustou, né, tadinha? Sua esposa, Mas né? só achou que ia ficar viúva. Não, É, eu pensaria. Não, aí você ficou lá no hospital depois? Pois é, fui pro hospital, tomei um remedinho, mas agora estamos Já tá bem. no jeito, estamos Tá conseguindo indo, trabalhar. né? É. E costela não enfaixa, Não né? enfaixa, Camilinha? Tem tia. que tomar remédio, né, pra sarar, E ter né? paciência. Nossa, E repousar, mas ele não repousa. É, tem que ter repouso. Pois Bom, é. falando em